Vamos dar início, então, à segunda parte do nosso fórum, nessa sessão da tarde. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Tivemos, na parte da manhã, mais de 200 participantes, então é um número recorde na história desse fórum, e a vantagem de se fazer online, né, embora a gente não tenha o calor do nosso encontro presencial, as trocas de ideias, rever os amigos, mas acabamos sendo muito mais abrangentes do que normalmente a gente conseguiu no histórico das últimas 10 edições desse fórum. Eu acho que esse fórum, como eu falei na minha fala inicial hoje, ele se consolida como um produto bastante importante da Sociedade Brasileira de Zootecnia, né? Depois de 11 anos consecutivos com esse fórum ocorrendo, eu acho que é bastante perceptível a importância que teve para a organização da nossa área, para a estruturação, né, da área de zootecnia e recursos pesqueiros como todo, e para o contato direto da Sociedade Brasileira de Zootecnia como a principal representante da divulgação científica da produção animal brasileira, né, depositório e divulgadora, que é o papel da nossa entidade. Então, gostaria de aproveitar só um minutinho agora, antes de passar a palavra para a professora Eliane fazer a moderação desse período da tarde, desde já convidar vocês para que, em agosto do ano que vem, estejamos todos em Florianópolis, não só participando da nossa 56ª reunião da SBZ, que aconteceria esse ano e que acabou sendo adiado, mas, mais do que isso, comemorando os 70 anos da Sociedade Brasileira de Zootecnia e toda essa rica história que a SBZ tem acumulada, né, como um jogador importante na história do que é a produção animal no Brasil hoje, né, o grande depositório, e como foi bem destacado na parte da manhã, nas diferentes falas, o grande sucesso que a agropecuária, e no caso específico a pecuária brasileira apresenta, tudo isso começou com trabalhos de pesquisa que foram apresentados e discutidos nas reuniões da SBZ, que foram publicados na Revista Brasileira de Zootecnia, e assim a nossa sociedade cumpre o papel de ser não só um repositório, mas uma grande divulgadora desse conhecimento. Eu gostaria só de ressaltar a importância da nossa Revista Brasileira de Zootecnia, que está prestes a comemorar 50 anos de existência como a principal revista científica da ciência animal brasileira. Ano a ano, a revista, em função de um trabalho de extrema dedicação feito por todo o corpo editorial da nossa revista, ano a ano, aumentado o fator de impacto nas diferentes bases, né, a visibilidade internacional da nossa revista, e ficamos muito satisfeitos, né, em poder sempre trazer boas notícias desse crescimento altamente competente que a revista tem tido em função de um trabalho abnegado, de muita dedicação dos editores. E aqui eu gostaria de destacar que talvez esse seja o primeiro fórum que a gente não tem uma participação direta do professor Marcelo Teixeira, editor científico da Revista Brasileira de Zootecnia, né? E ele tem alguns compromissos e por isso ele não está aqui no fórum hoje, mas eu gostaria de deixar bem claro a visão bastante positiva do que a gente vem do crescimento da revista, né, nos últimos anos, que o professor Marcelo gosta de destacar nas nossas reuniões de diretoria, que eu compartilho com todos vocês. E
puxar só um único assunto relativo à revista. A nossa secretaria e eu, como presidente à frente da instituição, com bastante frequência temos questionamentos a respeito dos custos de publicação, e aqui eu gostaria de compartilhar como autor também, que muitas das que nos chegam a respeito para a publicação, nós compartilhamos, né, dessas preocupações, mas para que se mantenha uma revista indexada nas melhores bases de dados no mundo, o custo com softwares, com taxas, com ferramentas de editoração são muito altos, e que, na verdade, embora esse custo para os autores que têm que publicar ele seja um custo alto, esse custo ainda é subsidiado pelo superávit das reuniões da SBZ. Então, o nosso custo dos artigos ele é mais alto do que o custo, inclusive, que os autores pagam para a publicação. Eu gostaria de convidar todos os nossos sócios, os balancetes da SBZ são disponíveis, e é legal esse acompanhamento para entender onde estão esses custos, uma vez que a SBZ já há alguns anos não recebe incentivo de agência de fomento para a publicação, e que, para a gente conseguir reduzir os custos aos autores, a gente precisa de uma participação muito mais intensiva da nossa comunidade, se filiando à entidade, né, se tornando sócio, contribuindo com as anuidades, para que, dessa forma, esse valor das anuidades consiga gerar um subsídio ainda maior, tá? Então, é só um esclarecimento rápido, eu não vou me deter nisso, mas eu fico à disposição, como representante da entidade, para esclarecer e dizer que eu compartilho com vários colegas, né, que ficam um pouco preocupados com os valores de taxas de publicação, não só na nossa revista, mas na maioria das revistas pertencentes às sociedades que não têm incentivos vindo de outros recursos, como é o nosso caso, tá? Mas estejam cientes que a comissão editorial da revista tem feito um trabalho brilhante de crescimento do nosso periódico, né? Os resultados de internacionalização, eles são muito claros, né? E eu queria convidar todos, então, para finalizar minha fala, a entrar na revista, a ver os artigos que têm sido publicados, a qualidade do material que a gente tem recebido de dentro e de fora do Brasil, e participar ativamente aí da nossa sociedade e da nossa revista. Muito obrigado, mais uma vez, gostaria de agradecer, então, a presença do professor Aldir, do Adalberto, e eu passo a palavra, então, para a professora Eliane Gasparino, que é a coordenadora adjunta da área de zootecnia e recursos pesqueiros da CAPES, para que ela faça a moderação dessa primeira sessão do período da tarde. Obrigado, Patrick. É uma honra recebê-los aqui nessa tarde. Então, nós recebemos todos os nossos coordenadores, que participam sempre de forma maciça quando são convocados ou convidados para os eventos dessa coordenação diária. Agradecemos a participação de todos os convidados e os demais participantes, e gostaria de lembrá-los que durante toda a apresentação, vocês mantivessem os microfones e as câmeras desligadas, tá, desativadas, lembrando também que as perguntas, elas devem ser encaminhadas via notas compartilhadas na sala virtual e via chat no YouTube. Então, nós vamos iniciar a nossa próxima apresentação, que é a apresentação do professor Dr. Jorge Luiz Nicolas Aldir, que nos engrandecerá com a sua palestra sobre o Plano Nacional de Pós-Graduação e o modelo multidimensional de avaliação. O professor Aldir possui graduação em análises de sistemas de informação
com mestrado e doutorado na mesma área, é professor titular da Escola Politécnica e superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC Rio Grande do Sul, além de participar de diversas comissões e conselhos técnicos científicos, que muito contribuem para o desenvolvimento tecnológico e científico do nosso país. Dentre essas comissões que o professor Aldir participa, ele é presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano Nacional de Pós-Graduação, Gestão 2011-2020. Ao nominar o professor Aldir, que é um prazer grande tê-lo aqui, assim como o Adalberto, nós estendemos o nosso agradecimento e o nosso agradecimento e nossos elogios a todos os 12 membros que compõem essa renomada comissão, que participa dessa comissão, mentes brilhantes e altamente qualificadas. Então, sintam-se, neste momento, reconhecidos e acolhidos por este fórum, por todos os participantes deste fórum, e recebam os nossos agradecimentos pelo brilhante trabalho. E como não seria diferente, eu não poderia deixar de puxar um pouquinho a sardinha para o lado da nossa área. Eu gostaria de ressaltar que dentro dessa comissão, fazendo parte dessa importante comissão, encontra-se uma pesquisadora, uma renomada pesquisadora e professora da Unesp Jaboticabal, a professora doutora Lúcia Galvão Albuquerque, que faz parte dessa comissão, e a sua participação muito nos envaidece e engrandece a nossa área. Dito isso, feitas essas considerações, eu passo a palavra para o doutor e professor Jorge Luiz Nicolas Aldir, acho que eu estou pronunciando de maneira correta, né, Aldir? Sim. E agradecemos a sua participação novamente, a do Adalberto, tá? E você está com a palavra para fazer as suas considerações, ok? Muito obrigado novamente. Muito obrigado, professora Eliane, pela gentileza. Principalmente eu queria agradecer muito o Ronaldo, que fez o contato conosco na comissão, trocamos algumas ideias, fez esse convite para participarmos desse evento. Eu tive a oportunidade de assistir agora ao meio-dia, de manhã eu não pude, mas o Ronaldo me passou a apresentação que ele fez, apresentando a área, vamos dizer assim, né, ao professor Benedito, no início da sessão de hoje de manhã, às 9 horas, e eu devo dizer que fiquei bastante impressionado, assim, os dados, sempre que a gente fala do segmento de agronegócios, né, no país, para quem não é dessa área especificamente, né, a área ciência da computação, são muito impressionantes, né, os números, a importância, a grandeza do agronegócio para o desenvolvimento nacional realmente é algo muito impressionante. Mas eu devo dizer que me impressionou muito. Eu não conhecia nenhuma área com esse percentual de mais de 60% dos egressos atuando na indústria, no caso, no agro, né? É realmente muito impressionante, porque 60% dos doutores e mestres atuando no segmento não acadêmico, isso é padrão dos melhores países do mundo, em termos de formação de gente, né, de pessoas qualificadas em alto nível, né, de pós-graduação no país. Realmente impressionante. Eu renovei a minha, assim, visão extremamente positiva, né, com todos os diversos segmentos que compõem o agronegócio no nosso país, e toda essa área, né, de ciência nesse segmento. Mas, professora Eliane, então, agradecendo, registrando que o Adalberto está aqui conosco, né, que todos conhecem, o Adalberto Grassi Carvalho, lá da CAPES, né, já atuou em diversas áreas da CAPES, né, seja DPD, seja DAV, uma pessoa extremamente conhecida e respeitada de todo o sistema, e hoje atua na assessoria da presidência, né, e é um membro da comissão, é um membro da CAPES nessa comissão nacional independente de acompanhamento do PNPG. Acho que nós temos, né, Adalberto, diversos colegas nossos da comissão. Isso, professor. O pessoal deve estar lá no YouTube, é isso? A maioria dos membros, obrigado, boa tarde a todos, estão assistindo pelo YouTube, a não ser a professora Lúcia Galvão, já foi mencionada aqui pela professora Eliane, né, que está conosco aqui na sala. Então, mas todos estão aí, uma parte dos membros está acompanhando pelo YouTube aí.
e é uma honra para a comissão, acho que é uma oportunidade, na verdade, muito boa da gente poder debater diretamente assim com a área, né? Eu gostaria muito, obrigado, eu gostaria muito, professora Eliana, se for possível, que na hora das perguntas, né, porque eu não vejo a professora Lúcia aqui, se ela pudesse estar com a gente na hora das respostas, do debate com a comunidade, seria ótimo, né? Porque, além de ser nossa colega e participa da comissão, também é colega de vocês, né? Na área específica, né? Se for possível. Se for possível, ela estar aí. Tá bom, muito obrigado. Então tá, então se vocês me permitirem, eu vou fazer o upload aqui da apresentação. Só um segundo. Compartilhar. Eliane, estão vendo? Tá boa? Tá aparecendo a apresentação? Ainda não. Ué. Deveria estar. Não? Ainda não, professor. Ué. Deixa eu tentar de novo aqui. Compartilhar. Agora sim, vai aparecer. É? Uhum. Me avisa quando aparecer, por favor. Apareceu, professor. Apareceu, já está na tela. Tá bom, muito obrigado. Deixa eu tirar isso aqui. Continua ok? Ok, continua ok. Então tá, colegas, então, todos os colegas da área de zootecnia e recursos pesqueiros, né, que participam desse encontro da Sociedade Brasileira de Zootecnia, desse fórum, né, de coordenadores. A ideia, então, é fazer uma apresentação, alguma coisa entre 45, 50 minutos e 1 hora, no máximo, vamos ver se eu consigo. Apresentando para vocês, na realidade, nós temos feito essas reuniões, já fizemos diversas no âmbito da comissão, em todos os segmentos do FOPROP, do Fórum de Pró-Reitores, ao CTC, diversas universidades e algumas áreas específicas que nos convidaram, como é o caso de vocês, através do convite do Ronaldo. Nós temos usado, eu, o Márcio, o Adalberto, todos nós já fizemos apresentações em algum momento, esta apresentação, nós temos usado sempre a mesma apresentação que foi feita no dia 21 de maio no Conselho Superior da CAPES, né? Então é a mesma apresentação, a gente customiza ela, dá uma ênfase maior ou menor, dependendo do público, né? Então, qual é a ideia aqui? Nós estamos falando, então, da Comissão Nacional, que é o Comitê Assessor Permanente e Independente de Acompanhamento do PNPG. Esse PNPG, que é o 6º PNPG, ele tem uma característica muito interessante, ele tem 2 aspectos que o diferenciam dos demais, dos anteriores. Ele, pela primeira vez, ele é considerado parte integrante do PNE. Alguns indicadores que constam do PNPG 2011-2020 foram incorporados pelo Plano Nacional de Educação, principalmente aquelas 2 metas, né, das 19 metas do PNE, 2 saem direto do PNPG, que é aquela de atingirmos 60 mil mestres em 2020, esse ano, né, que é o ano de final, né, da vigência do PNPG, que já atingimos, na realidade, alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, e atingirmos 25 mil doutores, que deveremos atingir ao longo deste ano, de 2020. 25 mil doutores titulados pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação. Mas o acompanhamento, nós já fizemos até agora, nessa comissão, 3 relatórios de acompanhamento, se não me engano. Esses relatórios sempre abordam cada um dos capítulos do PNPG, esses são os capítulos, né, os 10 capítulos temáticos do PNPG, e a nossa missão, vamos dizer assim, central, nossa função, é o que está escrito aí, né, acompanhar e monitorar a implantação do PNPG. Aquela segunda parte ali, da Agenda Nacional de Pesquisa, na realidade, a gente terminou abandonando ao longo do decênio, né, por uma série de fatores, mas nós nos concentramos na questão do acompanhamento do PNPG. É claro que ao longo dos 10 anos, não poderia ser diferente, né, todos nós que atuamos na pós-graduação, o capítulo mais emocionante, né, que traz mais inquietação e ansiedade sempre para nós, é o da avaliação, né? É como nós somos avaliados, seja como pesquisadores, seja como PPG, né? Então, esse é um capítulo muito especial, né, o da avaliação da pós-graduação. Esta comissão, 2 vezes ao longo do decênio, foi chamada pelo Conselho Superior para desenvolver uma atividade não central, vamos dizer assim, uma atividade adicional
as suas atribuições via portaria que nos nomeou em 2011, que vem sendo renovada desde então. Primeira vez foi em 2013, acho que todos devem lembrar, todos que estavam no sistema naquela época, quando, em função de que este PNPG recomendava a ampliação do ciclo avaliativo, né, que era triênio, vocês lembram, né, era ampliar o ciclo avaliativo, e mais do que isso, diferenciar o ciclo avaliativo dos PPGs 6 e 7. Então, lá em 2013, nós tínhamos um momento de muita inquietação no sistema, né, muitas visões diferentes, algumas conflitivas, algumas vezes entre regiões, com relação a passar o ciclo avaliativo para 4 ou 5 anos para os programas 3, 4 e 5, e passar o ciclo avaliativo para 6 ou 7 anos, até 8, eu me recordo que na época foi uma possibilidade analisada, dos PPGs 6 e 7, aqueles que estavam no PROEX, né, no programa de excelência. Aquilo foi muito conflituoso naquela época, muitas visões divergentes, e numa reunião em 2013, o Conselho Superior da CAPES, na época o presidente era o professor Jorge Guimarães, e o diretor da DAV era o Lívio Amaral, eles acharam por bem, o Conselho Superior, atribuir à nossa comissão a responsabilidade de ouvirmos os atores do sistema e propormos uma solução, vamos dizer assim, aquela em que... E nós apresentamos ao Conselho Superior no final do ano de 2013, ou em meados de 2013, propondo que o ciclo avaliativo passasse de 3 para 4 anos e que, ao contrário do que dizia o PNPG, não ocorresse a diferenciação do ciclo avaliativo para os programas 6 e 7. Né, por toda uma questão, inclusive, muito forte regional, das assimetrias regionais que nós tínhamos naquele momento no país, e acho que continuamos tendo até hoje. Apresentamos aquele parecer de 4 anos, que foi aprovado no Conselho Superior e depois pelas diversas instâncias, o próprio CTC e assim por diante, FOPROP, e terminou sendo implantado, que é o quadriênio, que nós já tivemos o primeiro, estamos agora encerrando o segundo neste ano, né, o ano que vem a avaliação do segundo quadriênio nesse novo modelo. E o segundo momento que isso ocorre é em 2017, aí já tinha mudado o presidente da República, o ministro do MEC e o presidente da CAPES, né? O presidente da CAPES era o professor Abílio Bareta Neves, a diretora de avaliações, eu acho que já era a Rita, se não era, eu não lembro se era a Sônia ou a Rita, mas foi bem naquele momento ali entre a Rita e a Sônia, quando, também num momento de uma certa inquietação no Sistema Nacional de Pós-Graduação, agora com relação a múltiplas propostas que estavam aparecendo naquele momento de um novo modelo de avaliação, por grupos, por áreas, mudanças e assim por diante, o Conselho Superior resolveu solicitar à nossa comissão que apresentássemos uma sugestão, uma análise de aprimoramento, que é o termo que a gente sempre usou, aprimoramento do modelo de avaliação vigente da pós-graduação brasileira. E isso nós fizemos ao longo de 2017 e entregamos o relatório em 2018, na última reunião do Conselho Superior daquela gestão, vamos dizer assim, né, que foi o último ano aí o presidente, acho que era do Temer, né, o presidente Temer, e o Abílio era o presidente da CAPES e o Mendonça era o ministro de Educação. Esse relatório foi apresentado em 2018, é naquele relatório de 2018 que nós apresentamos a sugestão do modelo multidimensional. Ele foi aprovado na íntegra, na própria reunião do Conselho Superior em que foi apresentado, e por unanimidade, por todos os membros, que apresentava uma série de sugestões de aprimoramento. A partir da escuta, vamos dizer assim, do diálogo, ou 14 entidades, instituições e instâncias do Sistema Nacional de Pós-Graduação, determinadas, diga-se de passagem, pelo Conselho Superior, em 2017, quando eles nos pedem para fazer esse estudo. Então, nós ouvimos a Academia Brasileira de Ciências, Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, né, ABC e SBPC, CONFAP, CONSECT, Andifes, Abruen, Abruc, CNPq, CAPES, CTC, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Indústria e Comércio, o Ministério da Educação, e está faltando a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, a ANPG, né? E a partir dali nós apresentamos aquele relatório, então, de 2018, que apresenta pela primeira vez a proposta da implantação de um modelo multidimensional
que é como ele terminou sendo conhecido depois, né? Apesar de não ter sido esse o nome, mas ficou conhecido. Essa comissão, então, que hoje tem esses membros, né, esses 12 membros, como a Eliane colocou, nós já tivemos muitas configurações desde que começamos. Nós temos hoje, do nosso grupo aqui, 3 ou 4 que estamos desde o início, né, desde 2011. 10 anos é muito tempo, né, no Brasil. Nós passamos por muitos ministros, por muitos presidentes da República, por muitos presidentes da CAPES, por muitos diretores da DAV. E hoje a composição da nossa comissão é essa. Eu estou na presidência dessa comissão. Eu, na realidade, assumi essa presidência, o Jorge Guimarães me atribuiu a presidência da comissão, porque lá no início da comissão, quando a gente elaborou o PNPG, eu era presidente do FOPROP, presidia o Fórum de Pró-Reitores, e por alguma razão que foi ocorrendo, né, o natural, sei lá, toda vez que ocorreram mudanças, o presidente da CAPES, naquele momento, me manteve, né, até completar esses 10 anos, o último ano agora. O professor Adalberto Val, do INPA, né, da Amazônia, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciência, o Adalberto, que está conosco aqui, não sei se o Val também está, é capaz do Val estar no YouTube, né, no modelo aí que foi propiciado. O Carlos Eduardo, que é diretor da Embrapi, né, professor da Federal do Rio Grande do Sul, lá do pós de Engenharia Elétrica, também é membro. O Plonsky, né, um pesquisador muito conhecido, da USP. O Lima está desde o início também, junto comigo nessa comissão, né, ex-reitor da Federal do Sergipe, ex-diretor da DPD, na CAPES. A Lúcia, que já foi citada, né, que está conosco aqui, vai estar depois conosco, compartilhando as perguntas e as reflexões ao final da apresentação. O professor Cury, hoje ele é presidente do CNL, está desde o início da comissão também, desde a primeira versão. Hoje ele preside o Conselho Nacional de Educação. O Márcio, lá da USP, né, o pró-reitor de pós-graduação lá da USP, que foi presidente, foi o último presidente do Fórum, do FOPROP, antes do Carlos, né, atual presidente. O Ney Soma, do ITA, o professor Rui Otávio, da Estácio, e a professora Santuza, da Federal de Minas Gerais. Essa é a atual composição da nossa comissão. E essa é a proposta de aprimoramento do modelo de avaliação, que foi apresentada inicialmente em 2018, quando aprovada, e depois, quando nós aprovamos, quando o Conselho Superior, aliás, aprovou essa proposta, aquela mesma reunião de 2018, a última de 2018, do Conselho Superior, eles nos solicitaram que nós fizéssemos mais um trabalho adicional, vamos dizer assim, fora da nossa atividade central, que era propor um conjunto de indicadores que ajudasse o Conselho e a comunidade a definir os indicadores de cada uma das 5 dimensões que nós apresentamos como formando, né, esse modelo multidimensional. Ao contrário do que muita gente pensa, né, o modelo U Multi-Ranking, que muita gente refere, que é usado na Alemanha e na Holanda, que nós inclusive visitamos depois, nós só fomos conhecer esse modelo depois de ter proposto um multidimensional, né, o nosso modelo, a proposta multidimensional. Depois é que nós fomos para a Alemanha, para a Holanda, para a Inglaterra, para conhecer outros modelos, né, e encontramos essa similaridade, vamos dizer assim, de propostas com o U Multi-Ranking. Mas aquele relatório de 2018, ele era muito claro no sentido, assim, de uma visão daquelas entidades todas, né, das 14 entidades que eu citei do Sistema Nacional de Pós-Graduação, com uma visão muito, muito positiva com relação ao modelo avaliativo da CAPES, né, todos convergindo na visão de que realmente o principal fator, não um dos fatores, o principal fator do sucesso e dos resultados que a pós-graduação brasileira, mestrado e doutorado atingiu, se deve a outros fatores também, mas o principal, o processo avaliativo, né, construído por nós, enquanto comunidade, e que sempre impulsionou, né, sempre direcionou, acho que todos conhecem essa expressão, né, do Jorge Guimarães, o sarrafo para cima, né, ou seja, direcionando e dando uma visão de aprimoramento, de qualidade cada vez maior no sistema de pós-graduação nacional, e isso certamente transformou a pós-graduação no nível da educação brasileira de maior projeção internacional e de maior nível de qualidade em termos de parâmetros internacionais. Mas, ao mesmo tempo, todas as entidades concordavam, naquele momento, em que o sistema tinha atingido um ponto de esgotamento, o modelo avaliativo tinha atingido um ponto de esgotamento, e que ele deveria ser conceitualmente, ele deveria ser repensado, aprimorado, é a palavra que a gente sempre usou.
né? Então, a primeira coisa que nós fizemos logo no início, no primeiro semestre lá de 2017, foi revisitar, né, o foco, o objetivo central dos cursos de pós-graduação, que estavam muito centralizados, e eles estão muito focados, o que não é ruim, o que é muito bom, diga-se de passagem, no avanço da ciência, no avanço da tecnologia, né, no desenvolvimento do sistema da ciência nacional, né, da ciência e da tecnologia nacional. O que a comissão faz é ampliar esse foco para, de uma forma aditiva e não substitutiva, de uma forma aditiva, além do avanço do conhecimento, também o desenvolvimento, né, o apoio ao desenvolvimento nacional, ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento ambiental. A partir daí, nós identificamos com aquele conjunto de entidades, com todos eles, que eu citei antes, um conjunto de focos, 10 áreas que eram consensualmente entendidas, consensualmente para nós era mais de 75%, mais de 80% daquelas 14 entidades estando de acordo, para nós já era consensual, já era considerado, né, não é bem consensual, mas já era uma maioria significativa para nós, no mínimo 80% daquele conjunto de entidades. E aí emergem os principais pontos da proposta do que depois vem a ser chamado de modelo multidimensional, que é a autoavaliação institucional como parte integrante e importante do processo avaliativo, que deriva junto com ela a necessidade do plano estratégico de pós-graduação nas instituições, que vem sendo trabalhado pela CAPES já pelo menos há um ano, né, pela Sônia, quando era diretora, a importância do desenvolvimento do plano estratégico de pós-graduação. A questão do impacto, o impacto no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social da sociedade, né, as questões regionais, nacionais. A manutenção de um modelo único de avaliação, não sei se vocês lembram, mas lá em 2017, tinham muitas propostas de modelos diferenciados, né, de cada segmento, de cada área, ter o seu próprio modelo avaliativo. Um padrão que a gente adotou aqui foi manter a lógica de um modelo único de avaliação. O que a gente agregou a esse modelo único foi essa visão da multidimensionalidade, que a avaliação fosse feita sob 5 dimensões diferentes. Trabalhar com uma lógica de produções relevantes e não quantitativos, né, não quantidade de produtos desenvolvidos em cada nível, vamos dizer assim, da produção científica, definida pelo Qualis, e sim com as produções mais relevantes, as 3, as 5, as 7 produções mais relevantes. A questão da relevância social, do impacto, né, que eu já tinha falado antes. O acompanhamento de egressos como parte importante e responsabilidade dos PPGs. Um maior balanço, esse aqui foi um item assim consensual total, né, realmente consensual, um maior balanço entre os indicadores quantitativos e qualitativos, né, uma percepção de que o modelo, ao longo do tempo, tinha se tornado muito quantitativo, né. Mudanças do Qualis, o Qualis sempre foi o item mais polêmico nosso na comissão, disparado, foi sempre o item mais polêmico, porque o Qualis, ele trazia para nós desafios múltiplos, né, todos concordavam que tinha que ser alterado, todos concordavam que tinha que ser alterado, mas era difícil encontrar 2 que concordassem que a alteração deveria ser essa. A própria comissão, nós mesmos, ao longo desses anos, de 2017 para cá, mudamos de posição com relação ao Qualis, né? Em 2018, quando a gente apresenta essas sugestões de mudança, nós entendíamos que a lógica do Qualis referência, ou de um Qualis segmentado por grandes áreas, seria uma evolução importante, mas no último relatório, agora de maio, nós mudamos essa posição no âmbito da comissão e já partimos para uma linha da extinção do Qualis, deixando que cada área definisse o seu padrão de qualificação da produção científica. Inclusive, se a área quisesse construir um Qualis próprio, poderia fazer. O outro item é internacionalização e o outro inovação, né, como itens importantes e relevantes do processo avaliativo apresentado. Aí surge a ideia do modelo multidimensional, né, criando 5 dimensões de análise, a de formação de pessoal, né, formação de recursos humanos, né, formação de pessoal qualificado, a pesquisa, a produção científica, a inovação e a transferência de conhecimento, o impacto na sociedade e a internacionalização, de tal forma que, nesse modelo, então, chamado multidimensional, ao invés de eu ter um PPG, eu sempre dou um exemplo assim, o PPG é onde eu sou credenciado, aqui na minha instituição, aqui na PUC do Rio Grande do Sul, é o PPG de Ciência da Computação. Se alguém me pergunta, qual é o conceito do teu PPG? É 6. É fácil de responder, é 6. Acabou-se.
Nesse novo modelo, não teria mais um conceito único, não teria mais uma nota única do PPG 6. Ele teria uma avaliação em cada uma das 5 dimensões. Formação de pessoal, por exemplo, é 5, P7, inovação e crescimento é 6, impacto na sociedade é 5 e internacionalização é 4, sei lá. Né? E não teria uma média, não teria algo que unificasse isso. E a ideia toda está relacionada com essa questão do reconhecimento da diversidade, da diferenciação entre os PPGs ao longo do país inteiro, alguns com ênfase maior numa dimensão, outros noutra, e nós sempre tivemos a percepção que isso permitiria que alguns PPGs, e consequentemente algumas instituições, passassem a ter maior visibilidade e reconhecimento por parte da comunidade de pós-graduação e também da sociedade, ao terem, por exemplo, um desempenho destacadamente superior numa dimensão como impacto na sociedade, por exemplo, propiciando maior riqueza nos resultados da avaliação de cada PPG. Ou seja, nós temos PPGs com uma ênfase e um nível nas dimensões de pesquisa, de formação de pessoal padrão 7, padrão 6, mas nós temos outros que têm e esses que são padrão 6 e 7, às vezes o impacto na sociedade seria 4 ou 5, e o contrário também é verdadeiro, às vezes tu tem um PPG de bom nível, com conceito 5, 4, e tem um impacto na sociedade, na sua mesorregião, na sua localização, às vezes na região norte, na região nordeste, no sul da região sul, por exemplo, com um impacto na sociedade, no seu território, onde ele atua, na cidade, no estado, padrão 7. Né? E isso nos pareceu sempre muito saudável, que a comunidade e a sociedade pudesse ter uma visibilidade também dos PPGs que se destacam mais em uma ou outra dessas dimensões. A própria proposta das dimensões não é definitiva, né? Nós sempre esperamos que a comunidade fosse debater. O que nós fizemos foi apresentar uma proposta, como foi solicitada pelo Conselho Superior, uma proposta para discussão da comunidade. Tem gente que acha que, por exemplo, internacionalização não deveria ser uma dimensão, né? Tem gente que acha que tem outras coisas que deveriam ser dimensões. Então, é uma proposta para discussão, exatamente isso. Então, fechando essa primeira parte, deixa eu acompanhar aqui meu relógio. Fechando essa primeira parte, nós temos a aprovação, então, da proposta do modelo multidimensional pelo Conselho Superior em 2018, após ouvir todas aquelas entidades. Ao longo de 2019, nós trabalhamos no pedido do Conselho Superior de 2018, que foi apresentar um conjunto de sugestões com relação aos indicadores que poderiam compor a avaliação de cada uma das 5 dimensões, e é este o foco do relatório que entregamos em maio. O relatório de maio que eu estou aqui fazendo a apresentação para vocês é esse, um conjunto de linhas gerais e diretrizes de indicadores para cada uma das 5 dimensões. O que aconteceu de emocionante aí é que depois de nós fazermos o nosso trabalho ao longo do ano inteiro, nós relacionamos um conjunto de 9 itens que nós achávamos que era importante de serem discutidos pela comunidade acadêmica antes da decisão da implantação do novo modelo. Por exemplo, a questão das áreas de avaliação, a questão do qualis, a questão do perfil docente, e assim, do planejamento da pós-graduação, e assim. E para nossa surpresa, extrema surpresa, praticamente todo mundo que leu o relatório se pegou mesmo, e o que gerou toda a inquietação foram esses itens finais, que não estão em mais do que 2 folhas de um relatório de sei lá quantas páginas, né, que foi apresentado, né, isso terminou gerando toda a polêmica, vamos dizer assim, principalmente os itens referentes a financiamento, áreas e qualis, que são um parágrafo de cada, era só um alerta, ó pessoal, nós temos que pensar sobre isso, sobre isso, sobre isso, e demos uma sugestão, nada além disso. Bom, mas então, feito isso, todas essas propostas, todo esse relatório, que é o relatório de 2020, ele foi sempre, todas as reuniões presenciais, quando o mundo era presencial, né, nós nos reuníamos 1 a 2 vezes por mês na CAPES, com a Davi, né, sempre com a Sônia, né, que acompanhou esse processo integralmente, de ponta a ponta, e já vinha implementando diversas orientações e encaminhando o sistema avaliativo vigente para o modelo multidimensional. E o próprio Sérgio Avelar,
né, que também acho que vai estar no evento aqui com vocês depois, que era adjunto da Sônia, e hoje é o diretor em exercício, vamos dizer assim, com relação a isso, também acompanhou esse trabalho, sempre interagimos muito com eles, né, de uma forma muito positiva, né, muito positiva, digo isso passagem. Nas missões, muitas das missões que nós fizemos, quando fomos para a Holanda, para a Alemanha, a Sônia foi junto, o Avelar foi junto, o Bob Verheim foi junto, a Helena Nader, que era membro da comissão, né, então sempre foi um trabalho muito próximo, né, nós sempre nos sentimos muito acolhidos e sempre fizemos esse trabalho muito em parceria com a DAV, seja na época com o Lívio, depois com a Rita, mais rapidamente, e depois com a Sônia, nesses últimos 2, 3 anos que a Sônia ficou nessa posição. E com o FOPROP, né, essa comissão, ela nasce no FOPROP, né, o FOPROP sempre foi um ator importantíssimo, né, do Sistema Nacional de Pós-Graduação, sempre tivemos o presidente do FOPROP como membro da própria comissão, e o FOPROP, quando começou, teve a presidência da comissão, né, como eu relatei para vocês naquele momento. Bom, então, a partir daí, nós temos o conteúdo central, vamos dizer assim, do relatório de 2020. Vamos certinho, 30 minutos. Aqui eu vou passar rápido com vocês, porque isso aqui, primeiro, vocês já devem ter visto, né? Isso aqui está disponível na página da CAPES, tanto o relatório na íntegra, como essa apresentação. Mas cada indicador, cada uma das dimensões, por exemplo, a dimensão de formação de pessoal, a dimensão de pesquisa, a dimensão de inovação, a dimensão de internacionalização e a dimensão de impacto, para cada uma delas nós fizemos o que o Conselho Superior nos pediu em 2018, o que seja fazermos uma proposta de um conjunto de indicadores, um conjunto de orientações, para que a DAV, que é a responsável realmente por definir o modelo avaliativo, né, pudesse ter como um dos insumos, que certamente seriam, ou serão, ou estão sendo, complementados pelas contribuições que vêm do CTC, que vêm dos coordenadores de área, que vêm das instituições, das entidades, e assim por diante. A Comissão Nacional do PNPG é somente mais uma dessas instâncias contribuindo para o aprimoramento do modelo de avaliação. Nunca nos coube, e não nos cabe, e não deve mesmo ser nossa responsabilidade, ou ser atribuída a nós, a responsabilidade de definirmos o modelo de avaliação da pós-graduação brasileira. Nós podemos, sim, como o Conselho Superior fez, nos solicitar um parecer, né, uma visão com relação a isso, que foi o que nós fizemos. Então, com relação à dimensão de formação de pessoal, ela é uma dimensão, junto com a formação de pesquisa, a mais forte, a que nós temos mais experiência na avaliação da CAPES, né? Nós sempre trabalhamos muito fortemente, né? Entre formação e pesquisa, sem dúvida nenhuma, responde pelo modelo atual, pelo modelo vigente, até o último quadriênio, certamente por mais de 70%, 80%, talvez mais de 80% do resultado final da avaliação, né? Principalmente a dimensão de pesquisa. Eu não vou me aprofundar aqui, porque não tem nada de tanta novidade assim também, nesse aspecto. Na dimensão de pesquisa também é outra dimensão central, né? Formação e pesquisa são as duas dimensões centrais de uma atividade de pós-graduação. Formar gente qualificada e desenvolver e avançar o conhecimento, avançar a ciência, né? Aqui nós já fizemos alguns aspectos interessantes, talvez o mais incisivo deles, de novo, muitas coisas já foram implantadas pela Sônia, à medida que a gente ia passando para ela, mas pela DAV, não pela Sônia, desculpe. Mas na dimensão de pesquisa, nós já trabalhamos aqui com uma sugestão direta, entre outras, de serem consideradas as 3 produções mais relevantes de cada pesquisador, e as 5 mais relevantes do PPG para análise, né? Saindo de uma lógica mais quantitativa que nós estávamos mais acostumados, vamos dizer assim, né? Só para dar um exemplo, porque isso aqui tem muito a ver com a dimensão, com aquelas recomendações lá de uma visão mais qualitativa e menos quantitativa do processo. A dimensão é de inovação e transferimento. Aqui nós tínhamos um desafio enorme, que era trabalhar a lógica da inovação, não numa lógica de inovação como sendo exclusivamente tecnológica, ou uma inovação que se expressa unicamente na geração de empresas ou em projetos com empresas, como muita gente pensa, diga-se de passagem, e defende. Aqui nós tentamos realmente trabalhar dentro de um conceito de inovação muito mais amplo, né? Um conceito que incluísse
para além da dimensão tecnológica ou dos impactos econômicos diretos associados com empresas, também as dimensões de inovação social ou inovação ambiental, por exemplo, que vai se expressar na forma como a gente estruturou este capítulo. O que nós imaginamos fazer aqui, a proposta que a gente fez aqui, foi o quê? Foi criarmos, para avaliação deste indicador, dessa dimensão inovação e transferência de conhecimento, agrupar os indicadores em 3 blocos. Um bloco de indicadores, né, sociocultural, um ambiental e um econômico. De tal forma que os indicadores de cada um desses blocos ou desses grupos tivesse condições de expressar ou gerar um resultado, vamos dizer assim. Dentro de uma lógica, importante destacar nesse momento, de que quando a gente faz essa proposta, a gente diz que dimensão e indicador são os mesmos para todas as áreas de conhecimento. Dimensão, as 5, e os indicadores, sejam quais forem a ser definidos. Entretanto, a operacionalização dos indicadores, ou seja, as métricas associadas, se ele vai ser qualitativo, quantitativo, e que tipo de métrica e assim por diante, isso é responsabilidade de cada área, isso é diferente para cada área, de tal forma que cada área possa expressar ali e refletir ali a sua singularidade, as suas características específicas. E mais do que isso, para além das métricas de cada indicador, também que cada área pudesse definir o peso relativo dos indicadores dentro de cada dimensão. Isso é muito importante. Nessa dimensão de inovação, por exemplo, permitiria, caso venha a ser adotado, que, por exemplo, um PPG da área, não vou citar um nome de um PPG, mas um PPG da área de humanidades, considere que os indicadores de inovação sociocultural representem, não sei, 85% do conceito da dimensão de inovação e transferência de conhecimento. Enquanto que os indicadores ambientais, 5%, e os econômicos, 10%, por exemplo. E permitiria que um PPG da área tecnológica, né, um PPG da área tecnológica, pudesse considerar que, sei lá, 70% seria do grupo econômico, e 15% do ambiental e 15% do sociocultural. Então, esse modelo poderia dar essa flexibilidade conforme concebido, vamos dizer assim. E para cada um desses grupos, sociocultural, ambiental e econômico, a gente faz um conjunto de sugestões do que poderiam ser indicadores nesse sentido. Por exemplo, no sociocultural, trabalhar com a questão de inovações sociais relevantes e inovações culturais relevantes, de uma forma qualitativa, onde cada PPG indicaria no máximo 3, descrevendo essa inovação, vamos dizer assim, para efeito de análise. Já no grupo ambiental, de uma forma similar, também de base qualitativa, né, no máximo 3, a descrição de projetos, produtos ou serviços que realmente tenham contribuído ou que contribuam com a integridade ambiental do ambiente, do território, do mundo, seja lá qual for o foco daquele PPG. Ou inovações na área de sustentabilidade ambiental, especificamente. Já no terceiro grupo, que já é esse grupo que a gente chamou de econômico, é aquele mais associado realmente com a captação de recursos, inclusive, de projetos com empresas, organizações, patenteamento, licenciamento de patentes, né, geração de startups, e assim por diante. E é só nesse grupo, e somente nesse, que essas observações em azuis aqui fazem sentido, elas só se aplicam e só aparecem nesse grupo. Porque como é o grupo econômico, né, aqui teria que haver uma forma de aferir ou estimar os valores financeiros envolvidos. Finalmente não, a quarta dimensão, então, o impacto na sociedade, aqui a gente fez um troço bem diferente mesmo, né? Aqui a gente inovou, vamos dizer assim. E, surpreendentemente, não causou muita inquietação, né? Parece que foi mais tranquilo. Mas aqui a gente fez uma coisa diferente. Nós tínhamos já, desde que começamos o trabalho em 2017, diversas sugestões de criar um grupo de avaliação internacional para a área de internacionalização. Muitos de vocês devem ter ouvido falar disso, muito se falou sobre isso na CAPES nos últimos 15 anos, né? Vamos dizer assim, nos corredores, né? Do porquê não, por exemplo, nos programas 6 e 7,
termos uma avaliação internacional, né, com pesquisadores internacionais avaliando o grau de internacionalização dos PPGs. Nós usamos esse conceito, mas trouxemos ele para a dimensão impacto na sociedade. Nós imaginamos que poderia ser muito rico, poderia ser muito educativo, poderia ser muito interessante ao Sistema Nacional de Pós-Graduação, que a avaliação da dimensão do impacto na sociedade, e somente nela, a comissão diária, vamos dizer assim, responsável pela avaliação, recebesse uma participação externa e majoritária para fazer a análise do impacto na sociedade, trazendo um olhar, vamos dizer assim, da própria sociedade por meio de pessoas qualificadas, né, com notória atuação, capacidade, conhecimento e formação para fazer esse tipo de análise, né? Então, isso foi algo realmente diferente que a gente trouxe para cá e nós realmente esperávamos que gerasse um pouco de reflexões e discussões. Finalmente, a quinta dimensão, a dimensão internacionalização, ela já foi ela é mais tranquila, vamos dizer assim, nós não fizemos nada de muito fora da casinha aqui. Aqui na dimensão de internacionalização, mantivemos os padrões, somente colocamos no papel um conjunto de linhas gerais e diretrizes de indicadores que poderiam ser utilizados e identificados pela CAPES, alguns deles, para gerar o resultado avaliativo, né, o resultado da avaliação da dimensão internacionalização. Não vou me aprofundar pelos motivos que eu já coloquei antes. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Estamos bem, 45 minutos. Então, isso, dimensão internacionalização. E, finalmente, então, nesses últimos 15 minutos que eu tenho, vamos falar um pouquinho dessas, essa sim, né, a nossa grande surpresa, né, esse item final do relatório, onde nós simplesmente elencamos 9 itens que nos pareciam relevantes de serem discutidos pela comunidade, pelo CTC, antes do próximo ciclo avaliativo. Para cada um deles nós nos posicionamos, porque essa comissão, pode-se dizer tudo da nossa comissão ao longo desses 10 anos. Somente uma coisa que eu acho que não é possível, que a gente não se posiciona, né? Nós sempre tivemos posições muito claras, sempre apresentamos as razões pelas quais, sempre consultamos diversas instâncias da comunidade, mas sempre nos posicionamos. No momento em que nós elencamos esses 9 itens, que para nós eram relevantes de serem discutidos pela comunidade antes do início do próximo ciclo, né, que até maio a gente achava que ainda poderia ser em 2021, hoje nós achamos como comissão que é impossível, né, é praticamente inviável imaginar que o próximo ciclo avaliativo realmente vai ter condições de começar em 2021, porque nós vamos precisar de tempo, né, a saída da Sônia, né, da DIRAV em março, até hoje não tem ainda o novo diretor definitivo, conhece muito, acompanhou a Sônia durante muitos anos, conhece muito da área de avaliação, mas não tem ainda o diretor definitivo, né, titular, vamos dizer assim. E isso é absolutamente fundamental, né, e o tempo que nos resta até o final do ano, nada indica que seja suficiente para articular as discussões e as reflexões da comunidade com vistas a definir, frente a esse conjunto, esse leque de sugestões, onde o multidimensional é uma delas, como se comportará, ou qual será o processo avaliativo. Principalmente partindo de um princípio que todos nós na comissão, todos nós somos professores de PPG, muitos de nós fomos pró-reitores, coordenadores de PPG e assim por diante. A gente sempre teve um parâmetro que é aquele do entrar o ciclo avaliativo com todas as regras definidas. Nós sempre fomos radicais em dizer isso. Nada do que nós estamos propondo desde 2017 deveria ser aplicado no ciclo avaliativo vigente. Tudo deveria ser somente analisado, refletido, discutido e preparado para o próximo ciclo avaliativo. Então, esse encaminhamento que a presidência da CAPES, pelo que foi colocado pelo professor Benedito já numa reunião na semana passada, em que eu participei com relação às áreas lá de avaliação, ele informou que o ciclo avaliativo iniciaria só em 2022, o que nós achamos na comissão muito bom, porque a decisão desse ano vai ser absolutamente fundamental para a definição e estabilização desse aprimoramento do modelo avaliativo. Mas então, para cada uma desses 9 itens, né, primeiro ciclo avaliativo, nós recebemos diversas sugestões de ampliar o ciclo avaliativo, passar para 5 anos, para 6 anos. Tem muita gente que acha que os 6 e 7 deveriam mesmo ter um ciclo avaliativo diferente, mais longo, né?
A comissão considera que, nesse momento e nesse grau de mudanças e instabilidades que a gente vive, não faria sentido querer mudar o ciclo avaliativo agora. O PNPG está encerrando sua vigência agora em 2020. Qualquer hora dessas, a CAMEC, né, deve criar a nova como definir o PNPG 2021, 2030, 2022, 2030 provavelmente, e nessas instâncias, então, se discutiria isso. Então, a nossa posição é que o próximo ciclo avaliativo tenha 4 anos, e mais do que isso, comece em 2022, para ter esse ano aí preparatório. Questão dos indicadores únicos, já comentei com vocês, nós sempre fomos muito sensíveis a essa salutar e excelente relação com a DAV e com a CAPES ao longo dos 10 anos da nossa comissão, né? E isso sempre foi uma preocupação muito forte da DAV, de que as dimensões e os indicadores sejam comuns a todas as áreas, não permitindo que as áreas definam suas próprias demissões, os seus próprios dimensões ou indicadores. Então, nós trabalhamos nessa lógica de dimensão e indicadores comuns, as métricas dos indicadores e os pesos relativos dos indicadores dentro de cada dimensão, esses sim seriam definidos com liberdade, respeitando a singularidade de cada uma das áreas. A questão das áreas de avaliação, esse aqui talvez tenha sido o item que mais polêmica gerou e tem gerado até agora. Nós apresentamos, já no relatório de 2018, claramente a identificação da oportunidade de uma revisão, né, de revisitar o conjunto das áreas que vinham num crescendo sem limite, né, ao longo dos últimos anos. Isso lá em 2017. O que nós fizemos aqui agora foi simplesmente lembrar disso. Olha, pessoal, antes do próximo ciclo avaliativo, nós temos que revisitar as áreas e ver se é isso mesmo. Essa é a sugestão da comissão. E nós escrevemos uma frase que está aí, que não foi bem entendida, provavelmente ela não foi bem escrita, aonde nós sugeríamos que essa redução substantiva, né, porque a nossa preocupação era reduzir 1 ou 2 áreas só, né? Era uma redução substantiva, mas que a referência tinham que ser as 9 grandes áreas do conhecimento. Em momento algum a gente disse que tinham que ser 9 áreas, as 49 tinham que virar 9 áreas, pelo contrário, nós sempre trabalhamos numa lógica assim, ao redor de 35 a 40 áreas, né? Toda vez que discutimos esse assunto, era algo entre 35, desde 2017 lá, 35 a 40 áreas, né? Era a expectativa das 49, reduzir 20%, vamos dizer assim. Mas a nossa preocupação quando escrevemos isso era que as 9 grandes áreas se mantivessem, ou seja, a referência tem que ser as 9 grandes áreas. E dentro de cada uma das 9 grandes áreas, os desdobramentos das áreas, né, das áreas de avaliação. Que realmente muita gente entendeu que a sugestão era passar para 9 áreas. Bom, depois, a questão do perfil docente. Isso aqui são sugestões que a gente recebeu ao longo desse tempo, muito fortes, né? Sempre muitos questionamentos do porquê ter docente permanente, colaborador, por que não ter só docente ponto, né? Nos PPGs. Então, que a gente se posiciona também, realmente, isso aqui tem que ser definido, tem que ser estabilizado, e a posição da comissão, como sempre, é clara, uma sugestão, olha, a nossa posição é essa. Poderia ter só a categoria docente credenciado, sem diferenciar colaborador e permanente. A questão da avaliação e fomento é outra que suscitou muita reflexão, muita discussão, vamos dizer assim, que na visão da comissão é saudável que a discussão do fomento contemple estratégias pensadas, e não unicamente o resultado avaliado. Temos muito ao longo desses anos, principalmente nos últimos anos, o efeito concentrador de os recursos serem fundamentalmente alocados para os PPGs com avaliação mais alta, em detrimento daqueles com avaliação mais baixa, vamos dizer assim. Né? E quando eu digo fomento aqui, estou me referindo a bolsas, estou me referindo a custeio, estou me referindo a investimentos. A ideia que nós colocamos, associado com a lógica do multidimensional, é que o modelo multidimensional poderia favorecer uma diversificação das estratégias de fomento. Porque, em alguns casos, o fomento a PPGs 3 e 4 em determinadas regiões do país é muito importante para que ele possa não só melhorar sua qualidade, mas muitas vezes até se manter no nível que se encontra. Então, uma lógica onde o fomento é derivado única e exclusivamente de uma variável, que é a avaliação, e que concentra todo o fomento nos programas já melhor avaliados, ela pode ter um efeito muito complexo no sistema como um todo,
principalmente à luz das assimetrias regionais, intra-regionais, não só regionais, intra-regionais, e também de estratégias de desenvolvimento do país, ou de desenvolvimento da ciência, né? Seja no país, seja em regiões. Mas é um item aberto, né, em discussão, como todos. Essa é a posição da comissão. A política institucional de pós-graduação é um ponto extremamente importante, né, central, absolutamente central dessa proposta, que é a necessidade de uma autoavaliação robusta e significativa, alicerçada, ou seja, fundamentalmente em relação ao plano estratégico institucional de pós-graduação, que a maior parte das nossas instituições simplesmente não tem, né? Em todos os segmentos. Então, isso geraria a necessidade, antes do início do próximo ciclo avaliativo, que todas as nossas instituições tivessem um plano estratégico institucional para os próximos anos, que seriam a principal referência quando, ao final do quadriênio, a coordenação ou a comissão coordenadora do PPG vai fazer a sua autoavaliação. Essa autoavaliação, então, à luz do plano estratégico institucional. Depois, o item 7, o Qualis, né, a polêmica de sempre em volta do Qualis. Como eu disse para vocês, a comissão mudou evoluiu, né? Uma das características, eu não vou dizer problema, mas uma das características de uma comissão que dura 10 anos, eu nunca tinha participado de uma comissão com essa amplitude, assim, de tempo, a nível nacional, ou qualquer nível, para falar a verdade, 10 anos, é que a comissão vai tendo mudanças, entra gente nova, a gente vai evoluindo as ideias, os pensamentos, então, ao natural, algumas ideias vão mudando, né? E isso aconteceu com muita clareza com relação ao Qualis, quando em 2017 nós entendíamos que o aprimoramento com o Qualis seria a criação de um Qualis de referência, ou 3 Qualis, né, um para cada grande área, contemplando as diferenças sensíveis entre as áreas de humanidades, as tecnológicas, as de saúde e sociais aplicadas, para uma visão, ao final das contas, né, considerando a maturidade que o sistema atingiu, as múltiplas possibilidades hoje, em termos de indexadores e métricas internacionais, que já seria possível a gente extinguir a figura do Qualis, que foi muito importante, teve um papel muito importante, e dar total liberdade a cada área definir como ela faria a qualificação da produção científica, tecnológica, artística gerada na sua área, né? A extinção do Qualis, para nós, foi uma proposta nesse sentido, dar liberdade completa para cada área definir, a partir do grau de maturidade que atingimos, qual seria a referência para a qualificação, né, a avaliação da produção da pós-graduação. Depois da escala de notas, nós recebemos muitas sugestões de voltar a uma escala de nota, não de nota, mas de conceito, né, ABC, porque o medo aqui de muita gente é que no momento que a gente tiver 5 notas, vamos supor que sejam mesmo 5 dimensões, porque 5 dimensões é uma sugestão, né? Tem gente que acha que tem que ser 3, tem gente que acha que tem que ser 4, tem gente que acha que tem que ser 7. Mas vamos supor que sejam 5 dimensões. A tendência das pessoas somarem as 5 notas e descobrir que o programa, então, aquele meu programa que eu citei para vocês, seria conceito 5.7. O que não faria o menor sentido dentro dessa lógica multidimensional, né? Então, nós recebemos muitas sugestões de ir para ABCD, porque daí não tem como somar ABC e chegar numa média, né, numérica. Mas, no fim, nós achamos melhor manter em função da tradição e de ser algo já consolidado. E, finalmente, o item 9. Bom, isso aqui já foi até implementado pela Sônia, né? Não preciso nem entrar, porque isso aqui já entrou em vigência. Indo para as considerações finais, tenho ainda 5 minutos, pelo controle de tempo que eu tenho aqui de 1 hora. Nós temos como considerações finais, eu já expliquei todo o processo, como é que isso funcionou, o fato de que nessa área de avaliação nós sempre fomos ativados pelo Conselho Superior, a primeira vez com o Jorge Guimarães e o Lívio Amaral, lá em 2013, e a segunda vez, que tem essas consequências até hoje, pelo Abílio e pelo próprio Lívio. Não, o Lívio lá já era membro da comissão, porque ele saiu da DAV e vem ser membro da comissão. Acho que já era a Sônia, a fazermos essa contribuição, né? Esse foi o formato. Foi por essa razão que nós nos envolvemos nessas questões, sempre procuramos manter o máximo de proximidade, em primeiro lugar com o FOPROP, né? Com o CTC, né? na interação via DAV, né? com o CTC,
e com a própria CAPES, né? Como eu disse antes, né? O relacionamento com os técnicos da CAPES, o Sérgio Avelar, a Thalita, toda a turma, que é uma turma realmente de um nível altíssimo, né? Se a avaliação da CAPES tem esse resultado positivo na evolução do sistema, sem dúvida nenhuma, se deve à qualidade, né, do corpo técnico da DAV, que é realmente muito bom, muito acima dos padrões médios, assim. Bom, também fizemos muitas missões internacionais, fomos para a Alemanha, para a Holanda, para a Inglaterra, fizemos estudos de modelos avaliativos da América Latina ao longo desse processo. Sempre tivemos essa preocupação, que é como eu vou encerrando agora também, de que todas as recomendações, essa frase está em tudo quanto é documento nosso, em todas as apresentações, todas as recomendações que nós fizemos com relação à avaliação, sempre referindo-se ao próximo ciclo avaliativo, e jamais ao ciclo corrente, pela simples percepção da comissão em todas as suas configurações ao longo desses 10 anos, de uma regra que eu, pessoalmente, acredito muito, que é não se muda a regra de jogo durante o jogo. Né? A coisa mais importante na avaliação é que todo o padrão avaliativo esteja definido um dia antes de iniciar o período avaliativo, o ciclo avaliativo. Ou seja, e é por isso a sugestão de não começar, como está escrito aí, 2021, 2024, começar em 2022, de tal forma que quando 1º de janeiro de 2022 esteja definido todo o modelo, o novo modelo de avaliação, vamos chamar assim, e que isso permita jogar o jogo de 4 anos com conhecimento das regras, com tudo direitinho, né? Que eu acho que sempre foi o sonho. Eu fui 12 anos pró-reitor de pós-graduação na minha instituição, e esse foi o meu sonho durante os 12 anos, de ter uma situação dessa. Sempre nos preocupamos muito com isso, e sempre dissemos muito isso. Né? E, finalmente, então, para encerrar, a importância das discussões, das reflexões como essa que vocês estão fazendo no âmbito da área de zootecnia e recursos pesqueiros, com o apoio de forma integrada, pelo que eu vejo, com a Sociedade Brasileira de Zootecnia, para que essa discussão e essa reflexão permita realmente avançar no aprimoramento do modelo de avaliação, né? Sempre entendendo esta comissão do PNPG e os relatórios que nós geramos desde 2011 até hoje, como relatórios consultivos, nenhum deles jamais com caráter deliberativo, nunca tivemos nem a atribuição e nem a vontade, para falar a verdade, de termos qualquer responsabilidade executiva ou deliberativa com relação às temáticas de acompanhamento do PNPG, menos ainda da avaliação, que não é nem o nosso foco central de atuação. Nós entendemos que os nossos relatórios sempre atenderam demandas do Conselho Superior, no sentido de contribuir para a reflexão, contribuir para as discussões no âmbito da nossa comunidade nacional de pós-graduação. Eu acho que assim eu posso ir encerrando, né, Eliane? E devolver a palavra para ti. Como é que eu fecho isso aqui agora? Aqui. Eliane, me escutas? Estou escutando, sim. Já entrei novamente. Tá bom. Obrigado, professor. Excelente a sua explanação. Mostra claramente o trabalho e a dedicação de toda a comissão. Queria perguntar, queria dar uma informação e pedir a gentileza dos nossos participantes que entrassem no chat ou nas notas, no chat da sala virtual e se cadastrasse na lista de presença, utilizasse o link, e o pessoal do YouTube utilizasse as notas, na descrição do vídeo tem a lista de presença também, para que vocês façam registrem a participação. Ô, professor, nós temos presente, então, na comissão, alguns membros. O senhor gostaria que eles fossem convidados e participassem? Se fosse possível, eu adoraria, Eliane, se eles puderem estar aqui e possam me ajudar e refletir comigo, assim, sobre as perguntas, né? Então, se os que estiverem presentes, que quiserem, né? Já estamos eu, o Adalberto e a Lúcia, né? Então, professora Lúcia, se você quiser abrir a sua câmera, seu microfone, fica bastante à vontade. Adalberto, gostaríamos realmente de
de ter os outros participantes, que eu não sei, não tenho decoro aqui, eu tenho a lista, mas não sei decoro o nome de todo mundo, mas quem estiver presente na sala e quisesse participar da nossa discussão, fique bastante à vontade, nós vamos aguardar um minutinho aqui para que vocês possam... Muito prazer de recebê-la, professora Lúcia, minha amiga. Muito obrigada, boa tarde a todos. Oi, Lúcia. E apresentação excelente, como sempre, né? Muito obrigada. E também parabéns aos organizadores, está um encontro excelente. A gente que agradece ao professor Aldir, à professora Lúcia e a todos os membros da comissão que se dedicaram, que se debruçaram durante esse tempo todo, os que saíram, os que entraram nessa comissão. Então, a gente percebe que é um trabalho árduo, é uma dedicação muito grande para que a gente tenha realmente programas de pós-graduação cada vez mais qualificados, de alto nível, que a gente produza conhecimento e pessoal cada vez mais capacitado. E para isso o trabalho... Oi? Achei que você tivesse encerrado, me perdoe. É que o Adalberto pediu para deixar um abraço, ele tinha uma reunião agora, às 15 horas, então ele saiu, mas ele acompanhou a apresentação, tá? Obrigado, desculpa. A gente agradece ao Adalberto, agradece não só ao Adalberto, mas todos os outros membros da comissão, né? Que realmente é um trabalho excepcional, um trabalho excelente e muito importante. Então, eu vou passar para as questões. E vou começar com a primeira questão, a do nosso coordenador de área, que já perguntou se já ficou decidido que 2021 será sabático. Já é oficial? Posso responder, Eliane? Pode, claro, fique à vontade. Olha, Eliane, eu posso te dizer assim, com clareza, assim, eu já vi o professor Benedito 2 vezes falar sobre essa questão de o ano de 2021 ser o ano preparatório, então, né, nós mesmos da comissão apresentamos essa sugestão com bastante ênfase para ele, né, eu pessoalmente acho absolutamente necessário, não só pela questão da preparação do modelo de avaliação, né, tem muitas coisas a serem definidas, e também, eu até diria, principalmente pela questão do PNPG, né, nós estamos em setembro, e ainda não tem nem a comissão nomeada do PNPG 2021-2030, e 2021 é daqui a 3 meses, 4 meses, vamos dizer assim, né. Então, oficialmente, eu acho que eu não sei se... Eu não sei, o Benedito esteve com vocês hoje de manhã, ele não falou nada sobre isso? Acho que ninguém não falou, não, e nós não lembramos também de questioná-lo a respeito. Ele estava com bastante pressa também. Mas eu vi em 2 instâncias ele falar isso. Eu acho que ele ia falar sobre isso durante a apresentação dele. Ele falou, então, e 2021... Vou falar depois sobre 2021. Só que depois apressou no final e ele acabou não falando. Mas eu estava esperando que ele fosse falar exatamente isso. Ele tinha outra reunião, tinha uma reunião importante, ele teve que acabar a palestra um pouco antecipadamente. Mas ficamos no aguardo de uma resposta mais definitiva, que eu acredito que vai acabar 2020 sendo um ano atípico mesmo, né? Bom, temos uma outra questão com relação a um assunto que você já abordou, Aldir. Mas é uma pergunta do professor Marinaldo, da Universidade Federal de Goiás, representante também da ABZ. A CAPES criou recentemente uma comissão para avaliar as áreas de avaliação que compõem o SNPG. Esta recomendação veio da comissão de vocês? E você pode tecer alguns comentários a respeito disso? Bom, Marinaldo, não, a comissão, imagina, a nossa comissão não recomenda criar comissões e coisas assim, longe de nós isso, não tem nada a ver com a nossa atuação. O que nós fizemos é o que eu relatei ali na apresentação. Um dos itens daqueles que nós chamamos de, como é que era? Eu não sei o que, complementares ali, como é que era? Era recomendações complementares, alguma coisa assim. Era, sim, a definição, né, das áreas. Nós sempre tivemos porque sempre foi assim, né, pelo menos nós estávamos acostumados com isso, que essas discussões se dessem se dão, né, no âmbito da comunidade, ou seja, o Conselho Superior, o CTC, o FOPROP, e assim por diante. Nós, quando apresentamos no Conselho Superior esse relatório, mesmo que eu apresentei para vocês aqui agora, inclusive essa parte aí das áreas, a sugestão era que houvesse uma ampla discussão na comunidade com relação às áreas, com essa recomendação, a nossa visão, vamos dizer assim, da comissão,
de que tem espaço, sim, para reduzir um pouco essas áreas. Nós sempre trabalhamos, eu acho que eu falei isso, numa lógica entre 35 e 40 áreas, em vez das 49, reduzir um pouco, pelo menos para dar um sinal para a comunidade de que isso não está aumentando, né? Isso está diminuindo, por uma série de aspectos. Agora, claro que a comissão jamais sugeriu nomear comissão e outras comissões e assim por diante, porque não nos caberia, né? Não estaria correto. Se quiserem saber o que nós achamos, eu me atrevo a dizer, a Lúcia me ajuda aí, eu me atrevo a dizer que a comissão certamente encaminha no sentido de uma ampla discussão da comunidade, né? Envolvendo os coordenadores de área, envolvendo o FOPROP e assim por diante. Mas essa decisão de criar uma comissão para isso é da CAPES, vamos dizer assim, do diretor executivo. Beleza. A Leila da Universidade Federal de Santa Catarina pergunta: a avaliação multidimensional é um passo importante para a pós-graduação. Entretanto, os indicadores qualitativos são extremamente passíveis de interpretações. O que pode ser importante para um avaliador não é para outro. Como foi prevista esta avaliação? Será comparativa dentro de cada área de avaliação? Bom, professora Leila, esse talvez seja um dos itens certamente mais interessantes aí. Eu mesmo, ao longo desses 10 anos, não, os últimos 4 anos, né, quando a gente se envolveu, quando começou essa história dos indicadores qualitativos e quantitativos, eu sou da área de computação, então a minha tendência é muito quantitativa, assim, do ponto de vista de entender o processo. Eu tive um momento que foi quando nós visitamos, estávamos lá, eu, a Helena Nader, que era membro da comissão na época, era presidente da SBPC, né, ela era a nossa colega da comissão, o Sérgio Avelar, que vai estar aí com vocês, a Sônia Bal, que era a diretora, tinha mais gente, nós estávamos num grupo lá, conhecendo o modelo U Multiranking, esse da Holanda, nós estávamos na Holanda, na Twente, onde está lá o instituto, né, e o presidente, falando com o presidente, e teve uma hora que a gente pediu para ele, aquilo ali mudou a minha percepção com relação aos indicadores qualitativos, acho que tem a ver com essa pergunta da professora Leila, e nós pedimos para ele, ele estava apresentando uma dimensão que eles têm lá que se chama impacto regional, engajamento regional, né, que é uma dimensão deles lá, é diferente da que a gente propôs, mas é deles. E a gente pediu para eles, o senhor pode dar um exemplo para a gente de um indicador qualitativo, que ele estava descrevendo a importância dos indicadores qualitativos. Eu nunca vou me esquecer que ele apresentou um exemplo de um real, né, de uma universidade. Lembre-se que o U Multiranking não avalia pós-graduação, avalia a universidade. Por isso que eu digo, o U Multiranking é um modelo avaliativo de universidade, não de pós. Tem gente que acha que o ranking é um modelo de avaliação de pós-graduação, e não é. Mas ele mostrando para a gente, ele mostrou um indicador lá que era de impacto, esse engajamento regional, né? E um de nós, né, um colega nosso, desse grupo aí que eu falei, levanta a mão e diz assim, eu pensei isso, eu não falei, mas eu pensei. Eu olhei aquela descrição, e aí um colega perguntou, mas isso aí que o senhor está mostrando, isso é impossível como é que a gente vai controlar isso? Como é que nós vamos auditar esse preenchimento, se é verdade ou não? E eu fiquei muito impressionado. Primeiro, o cara não entendeu a pergunta. Nós tivemos que explicar para ele 3, 4 vezes o que nós estávamos perguntando. E quando ele respondeu, eu realmente mudou a minha percepção de indicador qualitativo. Quando ele entendeu a pergunta, ele disse assim, mas por que vocês estão dizendo isso? Por que um coordenador de pós-graduação, no caso de universidade, responsável por preencher, iria mentir? Por que vocês querem auditar alguma coisa que uma universidade escreveu? Eles não vão mentir. Aí tu te dá conta que realmente trabalhar com indicadores qualitativos é um mundo um pouco diferente, sabe? Não é um mundo assim, 1 mais 1 igual a 2 para todo mundo. Acho que nem 1 mais 1 é 2 hoje em dia, mas... então, essa questão dos qualitativos, sim, em primeiro lugar, uma parte da pergunta da professora Leila, sim, no âmbito de cada área. Cada área vai fazer isso com total autonomia, vamos dizer assim. Não interfaceando com outras áreas nesse sentido. Então, a interpretação vai ser interna da área, do comitê de área, do comitê de avaliação, vamos dizer assim, definido. Mas a lógica dos indicadores qualitativos, ele é qualitativo, ele tem um grau de subjetividade que é inerente ao processo. E essa frase do porquê que o responsável pela instituição iria mentir, para mim, até hoje, toca muito fundo, sabe? Se a gente vai trabalhar... ele disse outra coisa. Se vocês pensarem assim, é melhor não usar indicador qualitativo. E ele tem razão. Se a gente vai pensar assim, então é melhor ficar fazendo continha, né? Somar 1 mais 1 e deu.
Então, esse é um dos aspectos que nós temos que discutir, por isso que tem que começar em 2022, porque nós temos que aprofundar, cada área vai ter que aprofundar isso, como vai funcionar esse processo, como funciona, como disse a professora, né, como essa passível de interpretações diferentes, isso aí vai ter que ser discutido e refletido no âmbito de cada área. Ok. Professora Lúcia, vamos inverter aqui, vou deixar as perguntas para a senhora e o que a senhora não responder, a senhora passa para mim. Tenho certeza que você vai responder muito melhor. Há 10 anos aí, né? Tem toda a história para contar. Vou fazer a próxima pergunta e deixo vocês brigarem para ver quem responde. Tá bom, vai ser a luta. André Silva, da Universidade Federal do Pará, ele diz o seguinte: foi falado que há uma tendência para cada comitê definir como será qualificada a produção científica, considerando somente a publicação em periódicos. Isso não manteria a distorção entre comitês da mesma área, da mesma grande área do conhecimento? Como a comissão vê essa questão, visto que há sobreposição entre comitês? Isso pode causar distorção no que é um bom periódico. Bom, professor André. Professora Lúcia, a senhora quer ir nessa aí? Passo. Então tá. Professor André, em momento algum, existe qualquer referência no âmbito do relatório que nós fizemos a produção científica ser avaliada só por periódico. Ao contrário, eu não consigo imaginar um comitê da área de artes fazendo avaliação por periódico. Eu posso estar falando errado, porque eu não sou da área de artes. Mas, então, em momento algum a gente diz isso. Pelo contrário, o que nós estamos dizendo com relação ao Qualis, enquanto instrumento de qualificação da produção, que deva ser extinto e dado liberdade a que cada área, por exemplo, vocês, a área de zootecnia e recursos pesqueiros, definam qual o modelo ou qual o parâmetro que vão utilizar. Se vocês acharem que periódico é só periódico, tá bom, então é só periódico. Se vocês acharem que é só livros, como em algumas áreas das humanidades, então é só livros. Se vocês acharem que é obra artística, é obra artística. E assim por diante. Essa é a razão pela qual nós entendemos que, passado esse período do uso do Qualis, que foi muito importante para criar essa noção de qualidade, de referência, e assim por diante, as áreas já estariam, não sei que termos, maduras o suficiente para cada uma delas definir o seu padrão avaliativo. E a questão comparativa, aí eu não vou poder falar em nome da comissão, eu vou falar em meu nome para não criar complicação, porque a gente nunca falou com relação a isso. Por que eu tenho que me preocupar em comparar a computação com a engenharia? Vamos supor que a computação seja uma área, ela vai ter sua avaliação, o seu resultado. A engenharia vai ter a dela. Por que eu tenho que me preocupar com como é que a engenharia se é compatível, se eu considero uma coisa com relação ao periódico X e eles consideram outra coisa? O importante, do meu ponto de vista, é manter a integridade e a coerência na área. Porque se eu tentar me preocupar em tornar tudo compatível com o grau de complexidade que é o mundo hoje e a ciência, eu, em primeiro lugar, acho que a gente não vai conseguir, e em segundo lugar, nós vamos brigar um monte e não vamos chegar em lugar nenhum. Então, é melhor dar mais liberdade para cada área. Esta parte da resposta eu estou dando em meu nome, porque nós não discutimos nesse formato que o André fez a pergunta, que o André Silva fez a pergunta na comissão, então não posso dizer que representa a visão da comissão como um todo. Mais uma pergunta aqui, que vem da Cláudia Paz, do Programa de Pós-Graduação em Produção Animal Sustentável, do IZ São Paulo. Ela faz ela pega um gancho das falas do professor Dr. Benedito e da sua fala, Áudio, e diz o seguinte: então, neste quadriênio atual, não seremos avaliados desta forma? Eu acho que da forma com que está sendo proposto nesse relatório final, isso deve ser usado somente para o próximo quadriênio? Eliane, não, professora Cláudia, né? Cláudia Paz. Lúcia, quer ir nessa? Não? Tá, então eu vou indo. Daqui a pouco eu esqueço de perguntar. Eu diria assim, Cláudia, com muita clareza. O professor Benedito, ele é presidente da CAPES. O Sérgio Avelar
que eu acho que vai estar com vocês, né, Eliane? Eu vi na programação. Sim. Ele é o diretor em exercício da DAV. O que eles dizem são executivos da CAPES. É o que vale. O que nós estamos falando, que eu, a Lúcia, o Adalberto, o relatório que eu apresentei para vocês e assim por diante, nós somos uma comissão assessora. Uma comissão nacional, independente, assessora, que foi convidada pelo Conselho Superior a dar uma sugestão, a fazer uma contribuição. Nós não temos nenhum poder ou ação executiva ou de determinação de qualquer coisa do quadriênio atual ou futuro. O que eu posso dizer com muita clareza é o seguinte: as nossas recomendações todas, da primeira letra à última letra do relatório, tanto de 2018 quanto esse de 2020, para nós se referem ao próximo quadriênio. São sugestões para o aprimoramento do modelo no próximo quadriênio. Mas também a gente sabe que muitas coisas foram incorporadas no modelo atual. Mas isso é por ação, por decisão da CAPES, da DAV, sob responsabilidade da DAV. Então, essa pergunta, professora Cláudia, com relação ao modelo de avaliação deste ciclo avaliativo, que vai ocorrer no ano que vem, né, que nós estamos encerrando agora no final do ano, ela realmente tem que ser endereçada à CAPES, né, à DAV, né, o Sérgio, o Benedito, o pessoal de lá. Nós, a única coisa que eu posso dizer como comissão é que as nossas contribuições são para o próximo ciclo avaliativo, nesse aprimoramento do modelo de avaliação nacional, conforme apresentado. Ok. Temos um elogio, na realidade, que veio do YouTube. Eu não tenho a instituição da pessoa, é o Alberício Andrade. Ele diz que até que, enfim, alguém faz uma crítica pertinente ao modelo de avaliação. Parabéns. O que eu vejo é só falar em baixar o sarrafo e tem que se adaptar ao modelo sem qualquer questionamento. Parabéns, a crítica é construtiva, a crítica construtiva remete ao aprimoramento. Tem que contextualizar a análise. Só fez esse comentário. E a Priscila Vieira e Rosa, da Universidade Federal de Lavras, ex-coordenadora adjunta. É um prazer, Priscila, tê-la conosco aqui. Ela diz o seguinte: o acompanhamento das metas definidas no planejamento estratégico são fundamentais para os programas de pós-graduação. E muitos dos indicadores multirank só podem ser acompanhados com acesso a bases bibliométricas pagas. O senhor tem algum comentário? Estou anotando aqui. Uhum. Bom, professora Priscila, as metas, ok, acho que sim, eu concordo, né? Essa é a visão que a comissão tem, mas eu realmente não consigo formular uma resposta para essa reflexão de que eu não sei a que multi-rankings está se referindo, porque o único que a gente conhece não é de pós-graduação, é o U Multi-Ranking, esse da Alemanha, que ele é de avaliação institucional, ele avalia a universidade, ele não avalia a pós-graduação da universidade. Mesmo. E as bases bibliográficas pagas, nós nunca, como é que eu vou dizer, a gente não está sugerindo implantar o U Multi-Ranking. Lembre-se, quando a gente escreveu aquele relatório e fez aquela proposta inicial, a gente nem conhecia o Multi-Ranking. Para falar a verdade, a gente nem sabia que existia. A gente foi depois lá visitar o pessoal lá. Então, não é aquele modelo para ser implantado, isso não existe. O que existe é uma percepção de que ampliar o formato avaliativo para esse modelo multidimensional vai tornar mais rica as análises e os potenciais de melhoria e de reconhecimento dos nossos PPGs. A questão de bases bibliométricas pagas, como é que eu vou dizer assim? Vamos supor que uma determinada área, com a liberdade que teria, se for aprovado a extinção do Qualis, por exemplo, a área de vocês, que definam que o que vai valer para a produção científica com total liberdade é tal padrão, nem vou dizer qual, e esse padrão não envolve bases bibliométricas pagas e não sei o que mais, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, se alguma área resolver que essas bases são relevantes ou que tem valor, bom, então vai ter, mas não existe nada que amarre uma coisa com a outra. Pelo contrário, a ideia é exatamente liberar as áreas para definirem os seus mecanismos de qualificação da produção relevante, seja científica, tecnológica, artística e assim por diante. Bem,
diante da brilhante exposição do Aldi, do Dr. Aldi, da participação da nossa querida amiga Lúcia, eu vou passar a palavra para o professor Ronaldo, para ele gostaria de fazer alguns comentários. Ronaldo? Olá. Aldi, obrigado, sensacional. Obrigado por valorizar a nossa área, estar aqui conosco. Né? Obrigado por ter assistido a apresentação para conhecer a área. Acho muito legal fazer isso, a gente saber onde a gente... Como é, né, a dinâmica onde a gente está indo. Queria te agradecer por ter assistido aí no seu horário de almoço. Eu queria primeiro fazer um comentário, assim, Aldi. Bom, claro que eu estou muito interessado nessa coisa do 2021, saber se a gente brinca de sabático, né? Nós, interessantemente, a gente está muito bem sintonizado, porque numa discussão ali no CTC, a gente sugeriu essa coisa, né? Olha, 2021 para a gente terminar a avaliação e discutir o multidimensional. Mas, Ronaldo, lembra que eu fiz o convite? Eu até te comentei, né? Quando a última vez que a gente conversou, o Benedito vai estar lá. Eu te disse ainda, eu quero assistir, porque eu quero ver se ele vai dizer de público esse negócio. Era o que eu mais queria ouvir, era isso. Pois é, rapaz. Você sabe que era para ele ficar a manhã inteira com a gente, o ministro, juntamente com o ministro da Ciência e Tecnologia, requisitaram ele para uma reunião 11 horas, nós tivemos que às pressas fazer um arranjo, acabou perdendo isso, mas a gente tem CTC, a gente tem reunião com ele dia 10, depois tem CTC na outra semana, eu acho que já está bem na hora dele de tomar essa definição, né? Então, acho que vai ser muito interessante. Eu acho que é fundamental, Ronaldo, porque se isso aí não for feito, eu não consigo ver a menor viabilidade da gente criar um consenso mínimo com relação a esse novo modelo, sem ter o tempo necessário para isso. E a gente não tem mais, nós estamos em setembro. É verdade. Bom, isso me assusta, né? A gente ali no CTC, acho que não só, porque cada coordenador ou coordenadora de área está bem sobrecarregado, cuidando disso tudo, avaliação, as portas aí, mas quem está no CTC sofre um pouco mais, né? Fica um pouco mais ansioso, porque a gente tem toda a atividade do CTC de avaliação, de decisão, de todas essas questões relativas à avaliação, né? Que está aí chegando, e a gente nessa incerteza de como que vai ser no próximo quadriênio. Acho que essa coisa do sabático pode dar muito certo. Vamos tentar pegar alguma coisa oficial do nosso presidente. Ele nos falou no CTC que iria submeter ao Conselho Superior, que é uma decisão do Conselho Superior. Não sei se já houve alguma reunião, né, se isso já foi definido, ou se ele, mesmo conversando com membros do Conselho, talvez ele já tenha uma ideia de que isso seria bem aceito e já está podendo multiplicar, enfim. Aldi, eu fiquei ainda... Eu te falei minhas inquietações no dia que nós conversamos sobre esse convite, né? Na verdade, a gente sabe desse multidimensional, a gente tem uma ideia, mas a gente não está ainda vendo essa coisa se debruçarem sobre isso para um quadriênio logo ali na frente. No fim, culmina no que você está dizendo, né? Nós já estamos em setembro, o quadriênio está acabando. Então, isso nos assusta muito. Uma série de dúvidas aparecem, né? Eu compactuo, até ali compactuo com o texto que o Bob Verheyen, né, escreveu. A gente tem uma relação muito próxima, eu fui adjunto dele na universidade aqui na Pró-Reitoria, né, lá no primeiro quadriênio que eu fiquei na Pró-Reitoria, de pós-graduação aqui da UFBA, quando a gente se conheceu lá atrás, eu e você, e eu compartilho da ideia dele, do que está ali naquele texto que ele escreveu, que você teve acesso, e que eu vou pedir autorização até para ele, para eu poder compartilhar com os nossos coordenadores de programas de pós aqui. Eu acho que eu tenho preocupações muito grandes com essa coisa do multidimensional. A primeira preocupação que eu tenho veja, se você tem ali 5 dimensões, hoje nós temos 3 dimensões sendo avaliadas na ficha. Eu sei que pode acontecer, primeiro eu vou falar do grupo de baixo, em termos de nota, né? Das notas inferiores. Eu tenho uma preocupação muito grande de como isso é implementado, e aqueles cursos que estão começando, que a gente está trabalhando tanto outros aspectos de assimetrias regionais, de estimular a chegada da pós-graduação mais próxima, por exemplo, para nós, né? A nossa pós-graduação ela ficou muito no litoral há muito tempo, ela tem uma interiorização importante, porque uma boa parte da produção da zootecnia e dos recursos pesqueiros acontece também no interior, né? Acontece muito no interior do país. E você tem ali programas que ainda estão
começando, não tem tradicionalidade, etc. Eu fico pensando 5 dimensões para você dar nota, se a gente vai ter condição de fazer uma avaliação que mantenha esses programas, porque é muito natural que alguns programas tenham alguma dificuldade com algumas dimensões, e a gente ainda não compreende como é que isso vai ser ajustado e acolhido. A Zena falou mais cedo para a gente, e ela repete isso no CTC para a gente muito, a gente ouve esse discurso da CAPES o tempo todo, de que, o Benedito falou, de que o financiamento e o mérito, né, o desempenho dos programas têm que estar conectados. Então, como é que se pensa, né, para um modelo de 5 dimensões? Ok, vamos supor que fiquem as notas atuais. Eu tirei 7 na dimensão 1, 5 e 5 e 5 nas outras. Aí, um programa tirou 7 na dimensão 2, 5, 5, 5 nas outras. Tudo bem, parece que ele está igual. Mas e aí, o cara que tira, de repente, um 4 aqui, um 5 lá e um 3 aqui? Você falou de média, né? Mas como fazer isso para pensar em financiamento? Veja, eu sei que nós estamos aqui num fórum que você falou, né? A gente ferve quando fala de avaliação, mas a gente só esquenta a chaleira quando a gente tem financiamento. Essa é a equação que mais deu certo na CAPES até hoje, por isso é uma política de Estado importante a ser preservada, porque ela carrega no seu desenvolvimento até hoje, né, na sua história, na sua timeline, ela carrega uma fórmula que deu muito certo, que é fomento e avaliação. Fomento e avaliação. Agora, eu estou muito preocupado como será o fomento diante de uma avaliação, essa visão, essa coisa disruptiva, em que você vai ter diferentes cenários aí, né, desse processo. Eu acho também que a nossa avaliação não deixa de ser multidimensional. Eu acho que a nossa nota é unidimensional. Porque a gente já chegou a trabalhar com 7 dimensões. Ali, quando eu entrei na Pró-Reitoria, o último triênio tinha sido com 7 dimensões, 7 quesitos, depois passa para 5. Agora estamos em 3, com um vínculo muito legal, porque é programa, né? Se a gente vê a estruturação de um programa, a gente vê isso muito bem conectado. Programa, aquilo que a gente oferece e como isso impacta na sociedade. Oferece a formação para os produtos intelectuais e recursos humanos impactar na sociedade. Então, para mim, estava muito bem desenhadinho. Aí, de fato, chega essa outra coisa, agora multidimensional. Eu ainda não tenho uma explicitação concreta na minha cabeça de como isso funciona direitinho, sobre esses aspectos que eu coloquei para vocês. Se você puder dar aí uma luz, né, para um coordenador ansioso, como eu tenho vários outros colegas meus, eu ficaria muito feliz. Obrigado. Ô, Ronaldo, essa tua perguntinha agora, nós vamos ter pelo menos umas 3 horas para falar, né? No mínimo. Não, a gente já acerta com a Davi para transferir a Davi para amanhã. 3 horas aí essa conversa. Olha só, cara, o que eu vou te dizer? A proposta do modelo multidimensional, eu conheço bem o relatório do Bob. O Bob interagiu comigo, fizemos 3, 4 versões em cima da construção do relatório do Bob. Então, acompanhei com ele todas as versões, fiz uma série de comentários. O modelo que hoje está na ficha, que foi desenvolvido, ele, com essas 3 dimensões, vamos chamar assim, né? Na realidade, é uma dimensão só com 3 itens, mas tudo bem, vamos chamar de 3 dimensões. Isso aí já é fruto do trabalho da Sônia nos últimos 3 anos, né? Em função desse modelo multidimensional, direto, dessas discussões que a Sônia vinha fazendo com vocês no CTC e evoluindo ao longo desse tempo. Eu acho a proposta do Bob muito legal, muito legal. É por isso que a gente precisa de um ano inteiro pela frente, porque nós temos que discutir as propostas. A nossa é uma. Ela não é a proposta, e nem deve ser a proposta. Ela é uma proposta. A que o Bob apresenta, que na realidade é o modelo atual, é simplesmente definir que o modelo desse quadriênio vai ser o do próximo, é outra proposta. Muito legal, diga-se de passagem. Eu acho que tem coisas muito bem definidas, principalmente porque avança na questão de incluir uma dimensão, vamos dizer assim, como ele chama, de impacto na sociedade. E o Bob é um cara muito inteligente, conhece muito, é muito consistente a análise que ele faz. Mas em vez de 5, são 3. Se vocês olharem a fala do professor Benedito, quando ele fala, não sei como é que foi com vocês aí, ele na realidade fala de 4 dimensões, porque ele não considera a internacionalização uma dimensão no mesmo nível das outras 4.
Ele considera a internacionalização como transversal, o que é outra visão, o que é ótimo. O que a gente precisa é tempo como comunidade para discutir todas essas visões. Agora, essa questão do fomento é que para mim é a mais interessante. E aí, Ronaldo, eu vou me permitir de novo a dizer que a partir de agora eu começo a falar com a minha visão só, porque a gente nunca discutiu isso no âmbito da comissão, então eu não posso falar pela comissão. Depois a Lúcia pode falar também por ela, mas eu não posso falar pela comissão. Eu acho muito interessante essa discussão com relação à avaliação e fomento. A lógica avaliação e fomento, durante muitos anos, ela funcionou. Eu me recordo que 20 anos atrás, 15 anos atrás, existia uma correspondência, já chegou a existir um momento, eu me lembro pela minha instituição, onde existia uma correspondência direta entre o resultado da avaliação e o fomento que tu recebia. Ronaldo, eu há pelo menos 10 anos, no mínimo 10 anos, não vejo essa relação. Isso não existe há muitos anos. Me desculpe, mas está cheio de PPG por aí, eu poderia te dar exemplos da minha instituição, que eram programas 3, 4, e que hoje são programas 7, que são programas 6, que recebem menos bolsas que programas que alguns anos atrás eram 6 ou 7, e hoje é 5 ou 4, e recebem mais bolsa do que os programas que hoje são 6 ou 7. Eu realmente não sei qual é a análise que é feita e que chega à conclusão de que essa relação entre avaliação e fomento ainda existe. E olha que eu estou dizendo os últimos 10 anos, não é o último ano, os últimos 10 anos. Essa correlação direta entre avaliação e fomento não existe há muitos anos. Vocês lembram lá por 2000 e poxa vida, o que podia ser? 2007, 2008? O Emídio, vocês lembram quando o Emídio era diretor da DPB? Quando saiu aquele programa muito bem bolado, que era todos os estudantes do Nordeste, do Norte, agora mesmo se o Centro-Oeste estava também de doutorado, iam receber bolsa, receberam bolsa. Todos receberam bolsa. O que isso tinha a ver com fomento? E eu acho que foi uma política muito inteligente, naquele momento, feito pelo Emídio. Quando sai um programa, diversos programas estratégicos de indução e assim por diante, nos últimos 15 anos, que coloca uma série de bolsas e de custeio e assim por diante para uma área específica. Vocês lembram da Zika? Vocês lembram agora dos esforços do Covid? O que era isso? Eram projetos estratégicos deslocando recursos, os recursos são os mesmos, né? De uma forma multicriterial. Multicriterial. Então, essa visão de que avaliação e fomento está conectado, na minha visão, e eu posso estar errado, é uma visão meio romântica de 20 anos atrás, porque não existe há 10 anos no sistema. A definição do fomento se dá de formas... a CAPES vai lá e assina um convênio com a instituição X, não vou citar o nome, concedendo não sei quantas bolsas e não sei o que, num projeto de qualificação, não sei das quantas. De onde é que saiu isso? Qual é a instituição nossa? E eu estou falando agora como pró-reitor por 12 anos, pelo menos na minha instituição. Eu, durante os 12 anos de pró-reitor, o maior dilema que eu tinha era como alocar os recursos para os meus PPGs, que eu era responsável. E eu te confesso que eu não alocava os recursos só para os programas 6 e 7. Na PUC, aqui, metade dos PPGs nossos são 6 e 7. São 24 PPGs, 11 ou 12 são 6 e 7. Eu, para te falar a verdade, estava mais preocupado com os programas 3 e 4 para crescerem, que eu chamava de programas portadores de futuro, e injetava mais recurso em programas que hoje são 6 ou 5 ou 7, que não seriam se não tivessem aqueles recursos colocados como uma estratégia da universidade de fazer algumas áreas se desenvolverem. Então, eu não sei qual é a lógica de argumentar, na minha visão, eu não sei porque eu não enxergo, de que o fomento tem que estar associado diretamente à avaliação. Fomento diretamente associado à avaliação significa dizer que os programas 7 vão ter mais do que o 6, do que o 5, que o 4, que o 3, coitado, não vai receber o que sobrar, né? Vai ser a migalha do processo. Como é que eu desenvolvo um país, como é que eu desenvolvo a região norte, se eu olhar com esses olhos de que a avaliação define o fomento, como é que eu faço quando eu enxergo um conjunto de programas lá no Acre, na Federal do Acre, que talvez tenha um conjunto de desafios muito maiores que o que eu tenho aqui em Porto Alegre, na região sul
eu vou dizer para ele o quê? Não, é que chega no PROEX, que daí tu vai ter todos os recursos que tu precisa. Até lá é um problema teu, te vira. Então, sinceramente, estou falando pessoalmente, não pela comissão. Sinceramente, eu acho que a questão do fomento, ela tem que ser mais rica, ela tem que atentar para estratégias de desenvolvimento da ciência, tem que atentar para estratégias de desenvolvimento do país, tem que atentar para assimetrias regionais, tem que atentar para a região amazônica, só para citar um exemplo. Tem que atentar para avaliação, sim. Avaliação, não estou dizendo que não é importante. Talvez o requisito, o item avaliação, seja o mais importante de todos. O que eu tenho dificuldade de assimilar, pela minha experiência como pró-reitor, é achar que vai ser só esse. A avaliação determina o fomento. Eu, sinceramente, acho que essa fase passou. Eu acho que a gente tem que pensar o país com as suas diferenças de um modo um pouco diferente também, para reconhecer que determinadas regiões, determinadas áreas, mas é a minha visão, né, Ronaldo? Eu não sei nem se eu estou certo. Precisamos dizer isso para a DPD. Hoje ela foi muito explícita, bem, né, e nítida em dizer isso. Mas, Ronaldo, mas por isso que eu estou te dizendo, eu não sou da DPB, eu não sou da CAPES. Claro que eu sei. Eu sou membro de uma comissão externa, nacional, independente, com liberdade de pensar e dizer o que acha. Entendeu? Tem muitas coisas que eu concordo, tem outras coisas que eu tenho uma visão diferente. E eu nem sei se eu estou certo, porque tanta gente acha que o financiamento tem que ser associado à avaliação puramente, que eu acho que deve ter alguma razão para isso, porque eu tenho dificuldade de enxergar, porque o que eu ouço, conversando com os colegas das regiões diferentes, das áreas diferentes e assim por diante, não é isso, né? Mas... Adalberto, me ajuda aí, que tá na CAPES, agora que tu entrou aí. Adalberto, eu tinha saído, mas voltei, e quando eu voltei foi logo nesse tema que, para mim, é muito crítico. É, inclusive, objeto de hoje de um estudo que eu estou fazendo, né? A relação entre fomento e avaliação. Então, eu acho que a gente tem muita coisa aí para conversar sobre isso. Quando a gente fala em ter coerência entre financiamento e avaliação, tem um ponto que eu acho que a gente tem que pegar, que é o seguinte: não faz sentido um curso 6 de uma mesma área ter o dobro de bolsas do que um curso 6 daquela mesma área. Tá? Então, esse tipo de o Adalberto congelou. lei? Você deu uma congelada, agora pode voltar a falar. Não, então, eu estava comentando que não faz sentido um curso 6 ter o dobro de bolsas do que outro curso 6 da mesma área. Isso é uma coisa. A outra coisa um curso 6 ou 7 tem que ter mais bolsas do que um 3, aí é o que o professor Aldir comentou. Eu acho que não necessariamente, depende da estratégia que você esteja desenvolvendo naquele momento para financiar a pós-graduação. E ela pode ser tão duradoura ou de curto alcance, depende, né? Você primeiro precisa identificar o problema. Existe assimetria? Existe. Em que ponto? E para isso a gente precisa de um investimento orientado neste ponto. Então, o que eu acho? Só puxando para a nossa discussão de modelo multidimensional, o que a gente discutiu muito na comissão, e não muito assim, mas discutiu como um eixo importante, de que o modelo ele oferece opções de financiamento diferentes. Por quê? Porque se ele terá e poderá ter 5 notas, né? Ou quantas notas forem, as dimensões aí ainda, uma vez serão definidas, mas do ponto de vista da comissão já serão 5, o financiamento pode ser, se eu quero investir agora em inovação, como plano estratégico para um determinado período aqui da pós-graduação, é claro que eu vou pegar as notas daquela dimensão como parâmetro para fazer meu investimento. Se eu quero desenvolver, ter mais uma visão de impacto social, da mesma forma. Se eu vou lançar um edital de internacionalização, certamente eu vou pegar a dimensão de internacionalização como uma das dimensões, dos parâmetros prioritários. O que a gente disse no relatório foi que ele não deve ser o parâmetro único, que ele pode ser associado a outros parâmetros, né? E que mesmo que ele seja um dos parâmetros, ele já é
mais diverso do que o que a gente tem hoje, com a nota que pretende se resumir tudo que um programa de pós-graduação pode fazer em um quadriênio, um determinado... Né? Então, o que a gente quer, assim, sugeriu e propôs é isso, é que o modelo ele traga mais opções de parâmetros para investimentos, né? E também que ele possa ser associado a outros critérios, digamos assim, e a outras políticas que tem a ver aí sim com estratégias que podem ser pontuais. Pontuais que eu digo, por exemplo, agora nós tivemos o problema da pandemia. Ora, claro que, independente de resultado de avaliação ou não, se fez um edital e se chamou programas a pesquisarem sobre esse tema, sobre esse problema que afligiu a sociedade brasileira. Né? Então, é um exemplo típico de que pontos específicos podem intervir na política de critérios, de distribuição de financiamento, e devem, sim, estar associados a resultados oriundos da avaliação, ainda mais se forem múltiplos, como a gente acredita que eles deveriam ser. E, Ronaldo, só complementando uma outra parte da tua observação, da fala que tu fizeste, a questão das áreas ali dentro. Eu posso tranquilamente definir que as duas dimensões base, por exemplo, para a manutenção dos PPGs, para a entrada dos PPGs, é somente formação e pesquisa. Pronto. É muito simples fazer isso. É isso que tem que discutir. É óbvio que um programa novo que está começando aqui na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, na região sul do estado do Rio Grande do Sul, eu não posso esperar que ele vá ter um desempenho 3 em internacionalização e inovação quando ele está sendo proposto. Mas eu posso definir no sistema que na proposta de cursos novos, eu vou avaliar basicamente as dimensões 1 e 2, que é formação e pesquisa. Tu sabe, Ronaldo, quando a gente estava lá em 2017 fazendo esse trabalho, outra coisa que me marcou muito, né? Eu fico muito marcado por algumas coisas singulares, assim, eu me recordo de uma reunião, muitos de vocês, alguns devem conhecer o professor Prata, né? Que foi reitor da Federal de Santa Catarina, foi secretário executivo do MCT e diretor de inovação do MCT. Eu me lembro do Prata chegando, ele representava o MCT naquele grupo que eu falei para vocês que a gente elaborou esse negócio no multidimensional. E o Prata chegou para a gente, ele é um cara da área de engenharia, né? Ele disse assim, ele fez uma simulação lá, pegou 3 indicadores, 3 é 3, 1, 2, 3 indicadores de produção, e ele dizia que com aqueles 3 indicadores sozinhos, ele reproduzia, tipo assim, 95% do resultado da avaliação da CAPES. Entenderam lá? Eu tenho gráficos. Eu tenho gráficos. Adalberto conhece, que você fala assim, ó, se a gente pegasse o somatório de produção de cada docente permanente em A1, A2 e B1, você pegasse a média, você encontrava a relação de 0,99. Isso para as notas 3, isso para o 4, isso para o 5, 6 e 7. Isso que o Prata fez. E eu fazia isso em todas as áreas, quando eu estava lá na prefeitura, para todas as áreas. Se a gente avaliasse paper, acertava 99%, era mais ou menos isso. Demais. Ronaldo, por que surge? Como é que emerge o multidimensional entre nós lá? Eu me lembro bem daquelas semanas, quando surgiu essa ideia. Como é que emerge? Isso vai continuar acontecendo, Ronaldo, na dimensão pesquisa. E deve, né? E aonde deve? Não, ela não deve cobrir tudo. Mas, Ronaldo, ela vai continuar acontecendo na dimensão pesquisa. Só que o jogo da dimensão impacto na sociedade e o jogo na dimensão inovação é completamente diferente. Vão ser outras instituições, vão ser outras coisas que vão emergir. Na hora que eu junto tudo numa nota só, eu de novo continuo com aquela lógica. Vai ser sempre... Uma coisa sobrepõe outra. É pior que sobrepor. Ela eclipsa as outras. Eu vou te dar um exemplo que eu sempre usei muito nas apresentações. Imagina a USP em São Paulo. Alguém tem dúvida de que a maior parte dos PPGs da USP, em termos de produção científica e assim por diante, são os melhores do país? Não tem dúvida nenhuma, é a nossa maior universidade e assim por diante. Agora pensa, teve um colega aqui que falou acho que o André, que era da Federal do Pará, lá do Torinho. Foi meu colega pró-reitor durante muitos anos, foi reitor lá. Eu fico pensando assim, nesse modelo que está hoje, com essas 3 subdivisões que dá uma nota só, a USP vai continuar sendo os programas 6 e 7 na maior parte das áreas e como universidade. Agora, pensa a riqueza que seria, porque é assim que a gente pensa, né? Que a gente pensou na questão. Pensa a riqueza que seria tu olhar
a dimensão, não a de pesquisa, a dimensão de impacto na sociedade. E aí eu sempre digo uma coisa que eu me incomodo um monte, né? Eu sou capaz de apostar que boa parte dos PPGs da Federal do Pará tem um impacto na sociedade do Amazonas, da Amazônia como um todo, e do Pará em especial, maior que a da USP, que é a nossa maior universidade em São Paulo. Maior, mais, eu me atrevo a dizer, muito maior, né? Pela importância do que é a Federal do Pará no Pará, né? Um modelo multidimensional que permita a avaliação separada vai permitir, ou poderia permitir, que essas coisas que são ricas para nós, pela diversidade do Brasil, nós não somos um país homogêneo e todo mundo parecidinho, e não somos, a gente é muito diferente. Eu acho que isso seria uma riqueza, sabe? A ideia de ter os conceitos separados, sejam essas 3 dimensões que o CTC, que o Bob colocou. Eu disse para ele, Bob, legal, Bob. Então dá 3 conceitos, deixa os caras que têm impacto na sociedade aparecer também, deixa mostrar a relevância e a importância deles no processo. Isso é o que norteia a lógica do multidimensional. Agora, se é isso que nós queremos como sistema ou não, bom, isso eu não sei, por isso tem que discutir, tem que ter seminário, tem que ter diversos Bobs com aquela consistência que o Bob tem, apresentando um trabalho daquele nível como ele fez, riquíssimo, muito profundo, para que a gente possa discutir e chegar no melhor modelo. E isso só vai acontecer tendo um ano inteiro de discussão, senão é impossível. Olha... O pessoal da outra apresentação já está entrando, Eliane. Desculpa. Obrigado. Eu gostaria muito de agradecer a participação do professor Aldo, da professora Lúcia, do Adalberto. Foi bastante enriquecedor. A gente tem que encerrar, infelizmente, mas essa discussão está excelente, está maravilhosa realmente. Talvez em outra oportunidade a gente volte a falar mais ainda sobre isso. E aí nós abrimos espaço para a próxima apresentação. Tem um intervalo, Ronaldo? Vamos começar às 16h05. Dá 10 minutinhos, né, pessoal? Então, pessoal, voltamos daqui 10 minutos para a próxima apresentação. Professor Aldi, foi um grande prazer. Adalberto, professora Lúcia, um grande abraço. Muito obrigado em nome da comissão. Eliane, muito obrigado por de compartilhar com vocês, trocarmos ideias. Obrigado, Ronaldo e Eliane. Muito. Tchau, gente. Tchau. Tchau.